Olá, meu grupo é formado por Heitor Souza, Mariana Pereira e por mim, Jean Nelson. E nós vamos apresentar o trabalho sobre Data Warehouse e bancos de dados OLAP. Bom, para começar, nós vamos estar falando um pouco da descrição dele, explicando para que ele serve. Então, Data Warehouse e os sistemas OLAP, eles são projetados para serem sistemas de apoio à decisão. Eles são utilizados principalmente em grandes ERPs, para trazer mais de um ponto de vista nos relatórios gerenciais, mostrando mais detalhes no resultado, com base na mineração dos dados armazenados. Bom, agora eu vou estar falando um pouco mais aprofundadamente sobre os warehouses. Os data warehouses são grandes bancos de dados construídos especialmente para o apoio à tomada de decisão. Eles possuem um grande espaço de armazenamento e são feitos para suportarem um grande volume de processamento de dados, lidando com consultas detalhadas para poder extrair o máximo das informações contidas nos bancos de dados. Agora, OLAP pode ser definido como o processo interativo de criar, administrar, analisar e gerar relatórios sobre os dados. Ele é usado para criar relatórios gerenciais com multidimensões, analisando várias variáveis e unindo diversas tabelas para trazer uma maior riqueza de detalhes, fazendo com que os gestores tenham a possibilidade de analisar mais profundamente os dados contidos nele, através da mineração de dados. Como por exemplo, os dados podem ser representados como um array de três dimensões, correspondendo a produtos, clientes, período de tempo, e cada célula individual pode então representar a quantidade total do produto indicado vendido ao cliente, indicando o período de tempo indicado. Então agora eu vou estar passando a palavra para o Heitor, que ele vai estar falando um pouco mais sobre como funciona a mineração de dados. Olá, eu sou o Heitor e eu vou falar sobre a obtenção dos dados usando a mineração de dados. Que a mineração de dados basicamente é o processo de descoberta de informações acionáveis em grandes conjuntos de dados, que também pode ser descrita como a análise de dados exploratória. O objetivo é derivar padrões e tendências que existem nos dados, que padrões que possam ser usados para definir a estratégia de um negócio ou até identificar um comportamento pouco usual, como, por exemplo, um grande aumento na atividade de um cartão de crédito pode nos mostrar que o cartão foi roubado, clonado ou até algo do gênero. As ferramentas que a mineração de dados usa aplica várias técnicas estatísticas em grandes quantidades de dados armazenados, a fim de procurar pelos padrões desejados. Um banco de dados de mineração de dados, com frequência, são grandes e é importante que os algoritmos sejam escaláveis, ou seja, os algoritmos sejam feitos em uma escala onde se produz repetidamente algo em grande quantidade e com grande ganho de produtividade. Bom, eu vou continuar falando sobre aspectos do apoio à decisão e vamos começar primeiro falando sobre o que é um sistema de apoio à decisão, que simplesmente é um modelo genérico de tomada de decisão que analisa um grande número de variáveis para ser possível o posicionamento de uma determinada questão. Algumas de suas características é poder manipular grandes volumes de dados, que também processa grandes dados de fontes diferentes, proporciona flexibilidade de relatórios e de apresentação, e uma das principais características é que este é um banco de dados basicamente de leitura, visto que raramente, quase nunca, são feitas atualizações no banco, pois é esperado que as informações estejam corretas no momento da inserção, não havendo necessidade de corrigi-las. E esses bancos também se caracterizam por terem consultas bastante complexas com expressões na cláusula where, que às vezes são bem complexas, difíceis de se entender e difíceis para o sistema lidar com elas. O meu nome é Mariana e eu vou estar falando um pouco sobre o projeto de banco de dados para apoio à decisão. O
projeto de banco de dados descreve os requisitos para o bom funcionamento do sistema de apoio à tomada de decisão. Nele é feito um levantamento da parte lógica e da parte física do sistema. A parte lógica dá enfoque na correção das tabelas, garantindo a consistência dos dados gravados no banco, trazendo resultados mais precisos nas consultas, evitando resultados inesperados que podem acarretar na tomada de decisões erradas. A parte física se encarrega de fazer o levantamento de hardware para que o sistema não fique sobrecarregado, fazendo com que as bases de dados fiquem cheias e também evita que o sistema demore muito para retornar os dados das consultas, atrasando a criação dos relatórios. Preparação de dados. Juntamente com o projeto, essa etapa visa a qualidade e agilidade dos resultados obtidos nas consultas, fazendo uma preparação inicial dos dados, consolidando-os antes de serem gravados no banco de dados e posteriormente atualizando periodicamente os mesmos. O processo de obtenção dos dados gravados pode ser muito intenso por unir quase que em todos os casos várias tabelas com grande volume de dados gravados em cada uma. Por isso, os fornecedores de SGBDs dão uma importância considerável à eficiência de operações de carga, que incluem mover os dados transformados e consolidados para o banco de dados de apoio à decisão, verificar a consistência dos dados, isto é, fazer a verificação de integridade, e construir quaisquer índices necessários, visando também a consistência dos dados gerados nos relatórios. A maioria dos bancos de dados de apoio à decisão tem suas informações de origem atualizadas periodicamente para proporcionar resultados atualizados. Em alguns casos, a atualização é sempre necessária, como, por exemplo, um sistema de controle de vendas para um e-commerce que dê sugestão com base nas pesquisas recentes dos usuários do sistema.